Atos capítulo 16. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Versículo 31. Um bom testemunho fala mais do que muitas palavras, e a vida de Timóteo confirmou isso. Apesar de ser filho de mãe judia, seu pai era grego e não havia observado a aliança da circuncisão. Paulo, sempre prudente, procurando afastar de seu ministério todo e qualquer motivo de contenda entre os irmãos, logo tratou de circuncidar o jovem Timóteo. E levando-o em sua companhia, seguiam de igreja em igreja, confirmando as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Com zelo maior do que um dia o moveu a perseguir os cristãos, Paulo percorria de região em região, pregando a palavra do Senhor. Mas assim como de autoridades humanas, recebia cartas que o enviavam a determinados lugares, pela autoridade divina passou a ser conduzido. Impedidos pelo Espírito Santo, Paulo e seus companheiros perceberam que nem sempre as nossas boas intenções estão em harmonia com os propósitos divinos. A Bíblia não revela de que forma o Espírito Santo os impediu de avançar naqueles lugares, mas deixa bem claro que eles reconheceram e obedeceram à ordem do Espírito de Jesus. E a visão que Paulo teve os colocou de volta na rota estabelecida por Deus. Foi em Filipos, cidade principal da Macedônia, que aqueles servos do Altíssimo conheceram duas famílias especiais, a família de Lídia e a família do carcereiro. No sábado, procurando eles um lugar onde pudessem orar e adorar, no leito de um rio lhes pareceu haver um lugar de oração, onde, assentados, começaram a pregar para as mulheres que ali tinham se reunido. Uma mulher em especial, temente a Deus, os escutava, de forma que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, Lídia e toda a sua família rogaram para que eles permanecessem hospedados em sua casa, e os constrangeu a isso. O que se seguiu, porém, foi uma retaliação de Satanás, a obra que estava sendo realizada naquele lugar. Através da cura daquela jovem adivinhadora, Paulo e Silas foram severamente açoitados e encerrados na prisão da pior maneira possível. Eles poderiam ter erguido gritos de dor e desespero e palavras de revolta contra Deus, mas ao invés de questionar o porquê de tanto sofrimento, a reação daqueles missionários era impressionante, de modo que oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Todo o cárcere parou para ouvir o som da fé, que os fazia sentir um conforto sobrenatural, quando um forte tremor abriu as portas e soltou as cadeias que os prendiam. Atordoado pelo ocorrido, o carcereiro estava disposto a tirar a própria vida quando ouviu uma voz de esperança. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nenhum prisioneiro fugiu, porque descobriram, pelo testemunho de Paulo e Silas, a verdadeira liberdade. Não eram as portas trancadas de uma prisão, ou as cadeias nas mãos que os prendiam, mas as correntes do pecado que lhes aprisionavam o coração. A situação que o inimigo achara provocar para a desonra, Deus transformou em honra ao nome de Jesus. Aquele homem que dantes sustentava uma posição de carrasco, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas em sinal de arrependimento. E a pergunta que um dia Cristo ouvira do jovem rico foi replicada por ele: que devo fazer para que seja salvo? O desfecho daquele dramático incidente, no entanto, redundou em salvação não apenas ao carcereiro, mas a toda a sua casa. E o resultado de sua conversão logo foi notado em suas ações. Cuidando de Paulo e de Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites, e levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A injustiça cometida contra eles, porém, causou em Paulo um sentimento de impunidade. Não permitiria que Satanás manchasse sua reputação ou denegrisse o nome do Senhor ao qual servia. E com ousadia, recusou-se a ser posto em liberdade, até que seus algozes o fizessem. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas.
Uma vida a serviço de Deus não garante ficarmos livres de problemas e sofrimentos. Cristo mesmo nos advertiu: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E nas batalhas desta vida, quando aceitamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, Ele coloca em nosso caminho irmãos que nos confortam e que, usados por Deus, nos são como um refrigério em meio à tormenta. Satanás tem lhe açoitado? Creia que Deus usará seus instrumentos para cuidar de suas feridas. Tem fome e sede de justiça? Muito em breve Deus te fará farto. Mateus 5:6. Sente-se preso pelas amarras do pecado? Em Jesus há liberdade. Que você e eu perseveremos em oração e louvor ao nome do Senhor, e o que aparentemente era uma maldição, Deus transformará em bênção. Bom dia, servos do Senhor. Rosana Garcia Barros.